Bíblias em Lucas 12. A gente vai ler só o versículo 13. Lucas 12, versículo 13. 12, 13. Jesus reprova a avareza. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Olha o 14. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Podem sentar. Hoje, a Karine está em Juiz de Fora, vai chegar amanhã, eu vim para cá. Quando ela está de carro, eu venho de moto. Eu fiz o caminho mais longo, eu vim por Arraial do Cabo para Búzios. E aí cheguei em Arraial do Cabo, parei, fiz até um post no Instagram, e isso vai ter a ver com o que eu vou falar. Mar lindo, lindo, lindo. Quinta-feira as pessoas têm mania de fazer publicação lembrando as coisas do passado, uma foto antiga, um TBT. E eu fiz o meu TBT contando uma história. A história é assim: quando eu era advogado ainda com a carteira provisória, que a gente tem carteira vermelha de advogado, azul de estagiário. Como eu sou advogado antigo, na minha época ainda tinha uma carteira provisória, que era uma verde, você ficava caloando. Eu com a minha carteira verde de advogado, isso lá em 92, 91. Eu com a minha carteira verde de advogado, já advogando, trabalhava num escritório grande, num escritório bom, trabalhava com direito autoral. E aí aqui em Saquarema, na minha época, a gente não tinha essa história de tirar foto daqui. Era máquina, era rolo de filme, 36 poses, 24 e tal. Você levava para revelar, demorava às vezes 20 dias, 15 dias, depois as máquinas passaram a revelar 24 horas, e depois ainda passava 1 hora, ficava passando as fotos e tal. Então eu tirei algumas fotos em Saquarema, ali atrás da igreja, e mar e tal, e fui para o escritório. Quando eu cheguei no escritório, sentei com o meu chefe, virei para ele e falei: Sérgio, pô, cara, tu trabalha demais. Tu não tem final de semana, tu não descansa, tu trabalha muito, cara. Sábado, domingo. Pô, aí peguei uma das fotos e falei assim: quanto tempo tu não vê um pôr de sol desse? Aí joguei. Aí ele virou para trás, pegou uma pasta 007, mais grande, larga, os fechos dourados, uma pasta marrom, de uma loja cara, que é a Vitor Hugo, faz bolsa de mulher, faz mala. E aí ele fez assim, ó, abriu, virou para mim: quanto tempo tu não vê essa quantidade de dinheiro? Aí eu falei assim: eu nunca vi essa quantidade de dinheiro. Vou comprar uma chácara hoje em Cantagalo. É isso aqui, ó, que bota comida dentro de casa. É isso aqui que paga as contas. Quanto tempo tu não vê essa quantidade de dinheiro? Isso aqui alimenta a gente. Aí eu peguei outra foto. Isso aqui alimenta a alma. 1 mês depois eu saí do escritório. Não que ele mandou embora, não. Porque eu fui trabalhar em outras áreas e tal. Eu não era cristão. Eu estava buscando. Mas eu já tinha um insight que era Lucas 12, 13. A história que está em Lucas, ela fala de um homem que para Jesus e vira e pede para repartir a herança dele com o irmão. E o Jesus já corta logo: quem institui o juiz ou partidor? Teu problema é teu. Eu não vim para resolver esse tipo de problema. Eu vim para te dar salvação. Aí ele vai e conta uma parábola na sequência de Lucas, onde ele fala que um homem encheu os seus celeiros. E com os celeiros cheios, ele virou e falou: o que eu vou fazer? Eu tenho mais coisa para guardar nos meus celeiros. Já sei. Vou destruir, fazer novos celeiros, um celeiro maior, para poder guardar mais coisa. E aí ele foi e conversou com a alma dele. Minha alma, você vai poder se deleitar, você vai poder aproveitar, você vai poder viver, você vai poder fazer o que você quiser.
porque agora a gente conseguiu guardar mais para a gente poder usar ao longo da vida. E aí a gente vai em Lucas. Ele fala lá no 18 e diz: farei isso, destruirei meus celeiros, não sei o quê. E aí, o finalzinho: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tem preparado? Para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Quando eu cheguei, o pastor Nilson contou de um rapaz que entrou aqui ainda sob efeito de álcool, sujo, e ele chegou, ficou prestando atenção no culto, e no final ele entregou a vida para Jesus voltando. Ele semeou no local certo, na hora certa, porque a alma dele foi reclamada. E ele morreu, e a gente acredita, pela fé e pela palavra, que ele morreu salvo. Quando a gente vai em Lucas e continua, a ansiosa solicitude pela vida. Depois que Jesus fala isso, depois que ele fala da loucura de você ficar preso nas coisas do mundo, ele vai e dirige aos discípulos dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida. Hoje o culto é de libertação, de cura. A avareza é um mal, é uma doença. A ansiedade também. Quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, nem têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? E ele continua, fala dos lírios, fala dos passarinhos. A gente pode voltar e lembrar em Êxodo do maná. Não se guardava o maná, ele era diário. E a gente volta a falar de uma coisa que eu já falei, que eu queria deixar no teu coração hoje, que é aquilo que acontece de maneira ordinária na nossa vida. Ordinária. E não ordinário no sentido pejorativo da palavra, coisa vulgar. Ordinário no sentido de que sempre acontece. Porque o extraordinário é aquilo que não é, que vai além do ordinário. Mas o ordinário, a gente não dá mais valor. O copo d'água, respirar, o sol, uma paisagem como essa, de Arraial. Há quanto tempo tu não pega um ônibus? Quanto tempo tu não anda para ver o dia nascer? Há quanto tempo tu não pega um copo d'água? Obrigado, Senhor. Então, na verdade, ao longo da minha vida, eu acho que eu não juntei o que tinha naquela mala de dinheiro do Sérgio. E ele é maravilhoso. O Sérgio foi parceiro, amigo, gosto muito dele. Me ajudou muito. E olha, apesar dele ter falado isso, ele semeava. Ele tinha espiritualidade. Ele quis, no início da carreira, mostrar para mim o seguinte: olha, o recado que ele quer me dar, não perde tempo com isso não, filho. Agora é hora de investir. E Eclesiastes vai falar isso. Na tua juventude, tu planta para poder, na tua velhice, colher, semear. Né? Então, assim, eu citei o Sérgio como um exemplo para a gente poder ter os dois pontos, ponto e contraponto. Às vezes a gente está tão ansioso, está tão preso, ou às vezes a gente está com tanto olhar nas coisas do mundo, no dinheiro, e a gente esquece das benesses que a gente recebe, a gente se esquece daquilo que é simples, a gente se esquece que 17 ternos não vai fazer diferença para um advogado. Um relógio, uma caneta Montblanc não vai fazer diferença para o advogado. Tu vai voltar com uma peça de roupa que não é nem escolhida por você. E às vezes, quando tu deixa separada, a pessoa está tão angustiada que pega a outra. Não respeita nem, ó, quero ser enterrado com esse terno. Está tão agoniado que vai de camisa polo. Ó, eu nem ia falar isso não, mas quem já preparou defunto para enterrar,
sabe que dependendo da circunstância, vocês são médicos. Na hora que morre, a primeira coisa que faz é botar o braço na posição e enfaixar, porque senão você tem que quebrar porque ele fica enrijecido. Então você bota já na posição que vai ser enterrado. E assim, desculpa, aquela roupa bonitinha que você separa para aquilo que não é mais nada, ela é rasgada, enfiada e vai por cima com um monte de flor até aqui. E às vezes a dentadura, ela está tão enrijecida a boca que não entra mais, ela ainda vai por fora com flor. Tem gente que é enterrada com flor até aqui. Não adianta maquiar, não adianta levar uma roupa bonita, aquilo ali acabou. E aí eu vou terminar a nossa palavra introdutória dizendo o seguinte: isso não é balela, isso é sentimento, isso é verdade. Começa a valorizar as coisas que importam. E mais uma vez eu vou falar porque gerou polêmica. Por maior que seja o nosso problema, deserto todo mundo tem, não é privilégio meu, não é privilégio teu, não é privilégio teu que está na internet. Deserto é condição sine qua non para viver, é condição da vida, é inerente. Se não fosse, Jesus não falaria que vai ter tribulação, vai ter deserto, eu vim e venci. E assim, com todo respeito novamente, o teu deserto, o meu deserto, por pior que seja, não é nada comparado de novo com Isaías 53. O Pai moeu na cruz o Filho por nós. A gente tem que começar a ressignificar o que importa para a gente. Dinheiro é importante, o amor ao dinheiro é nefasto. O dinheiro é importante, a idolatria ao dinheiro não. A nossa dignidade vale mais. E a nossa dignidade só vale mais quando nós assumimos a condição de especiais. E a nossa especialidade, sabe qual é? O pastor Nery falou isso ontem no nosso devocional. Beijo, meu pastor. A nossa especialidade que diferencia a gente de todas as outras criaturas. É porque eu raciocino, é porque eu penso. A nossa especialidade é porque Deus nos ama. Por nada. Eu posso ter uma mala da Vitor Hugo de dinheiro, é nada. A gente é trabulinho. Então o que diferencia a gente e torna a gente único nessa caminhada é ser amado por Deus. Aleluia. E tudo que existe é para o nosso deleite. Uma parada, um respirar, um olhar ao sol, um agradecer. Falar, pô, obrigado, Senhor, estou de pé, estou vivo. Ainda tem possibilidade de mudar, porque as coisas mudam assim. Então a palavra é confia, acredita, persevera, é obedecer, marchar e frutificar. Se ele tivesse multiplicado os celeiros, distribuído, compartilhado, se os irmãos tivessem entendido que a herança é para ser partilhada. E para terminar, um dos problemas, até mesmo dentro da igreja, é que como co-irmãos em Cristo, a gente não entende que a herança é para ser partilhada. Dentro das igrejas, a gente não compartilha e não partilha a herança de ser filho de Cristo. Atos 2. Dever de casa para a gente. Isaías 53 foi moído no madeiro para poder nos salvar. Atos 2:42. Viviam em união, estudando a palavra, meditando, compartilhavam o pão, vendiam suas propriedades, os seus celeiros, para poder que todo mundo caminhasse junto. Bom culto, obrigado pela oportunidade.